Olá, patriotas, intervencionistas. Eu sou Ricardo Wagner, do grupo O Politizador, e neste apagar das luzes do ano de 2016, estou aqui para deixar uma mensagem e algumas informações importantes para serem deglutidas, para serem mentalizadas e avaliadas por todos. Em primeiro lugar, nós percebemos que, de uma maneira sorrateira, antes de saírem para as praias e para as férias, os políticos, eles tiveram a conduta, o comportamento patriótico de passar para as teles um perdão das dívidas, um perdão das multas e uma doação do patrimônio público que elas já ocupam, fazendo com que elas possam continuar trabalhando de maneira bastante tranquila e levando nada mais, nada menos que uma quantia pequenina, cerca de 105 bilhões de reais ou até mais, de patrimônios que pertencem ao povo brasileiro. Isso chega a ser quase maior ou até maior do que o Petrolão. É, digamos assim, o maior escândalo e o maior escárnio de todos os tempos da nossa pátria. Diante das pressões das redes sociais em cima disso, a ministra Carmen Lúcia deu 10 dias para que os políticos, para que o Congresso se reúna e rediscuta e reavaliem essas decisões, de que forma elas poderiam ser feitas ou não ser feitas. O que nós estranhamos é que esses 10 dias foram dados em plenas férias. E nós gostaríamos de saber como é que esses políticos vão se reunir nas férias, agora com 10 dias de prazo, para reavaliarem isso. Nós não temos essa resposta ainda. No entanto, por enquanto, fica prevalecendo este comportamento de doarem para as teles mais de 105 bilhões de reais de patrimônios do povo brasileiro. Ok? Essa é uma das coisas. A outra coisa é que nós queremos dizer que, embora muitos não acreditem, as redes sociais têm muita força, não só nessa questão das teles, que nós vamos continuar falando a respeito, mas nós fizemos um vídeo recentemente e outros patriotas também fizeram seus vídeos baseado nas informações do site da Câmara, de que o Congresso estaria se reunindo no dia 1º de fevereiro para poder deliberar a respeito de uma Assembleia Nacional Constituinte. Nós sabemos que para que uma Assembleia Nacional Constituinte se forme, é preciso que os deputados e os senadores constituintes sejam eleitos diretamente pelo povo como constituintes. No entanto, esse pessoal ele já possui em mãos milhões de assinaturas que eles colheram nas igrejas, principalmente na Igreja Católica, enganando os fiéis que eram para uma coisa, no fim é para outra. Colheram nas manifestações sociais e nos grupos sociais dos MSTs da vida e também nos sindicatos, que obviamente nos sindicatos eles compraram essas assinaturas junto aos líderes sindicais que pudessem colaborar com isso. Então eles possuem grande número de assinaturas para embasar isso, e nós não temos dúvida de que, se eles quiserem, eles conseguem fazer isso, porque a imprensa não divulga, a imprensa não informa a nação e o povo brasileiro do que realmente acontece. A outra coisa que a mídia não informa e que as redes sociais conseguiu também modificar é que a unificação das polícias, que estava sendo tratada diretamente entre as bancadas de liderança, que era a PL 257, agora, depois da intervenção de alguns parlamentares, ela acabou sendo tirada de pauta, porque o que eles queriam fazer era unificar as polícias militares, transformá-las todas numa polícia nacional, numa guarda nacional, e a guarda nacional ficaria totalmente sobre o comando da presidência da República, do governo federal. Não seria mais forças auxiliares do Exército ou das Forças Armadas. E isso faria com que, em qualquer momento de conturbação ou mesmo de alguma indignação popular contra o governo, essa Guarda Nacional seja usada contra o povo, como acontece na Venezuela.
Então isso foi retirado, até como nós sabemos. Não sabemos se na calada da noite eles possam retomar essa situação, mas nós temos que ficar bastante espertos, visitarmos constantemente os sites da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal, para podermos estar cientes do que eles estão fazendo na calada da noite. Ou seja, nós não podemos confiar de forma nenhuma nas instituições, porque elas estão totalmente contra o povo brasileiro. Então isso é uma das coisas que nós temos que tomar cuidado, e muito cuidado nesses momentos. Uma outra coisa que nós queremos deixar informado também é que houve uma pesquisa que coloca o Bolsonaro aí encabeçando uma pesquisa para a presidência da República em 2018. Nós não sabemos se vai ter eleições em 2018 ainda, tomara que não. Tomara que nós tenhamos uma intervenção para colocar na cadeia toda a classe política, que está aí fazendo todo esse dano, roubando o povo brasileiro, causando todo esse sofrimento à nação brasileira e aos mais pobres e aos mais humildes. Mas nós queremos dizer o seguinte: mesmo que houvesse eleições, e mesmo que o Bolsonaro viesse a ganhar essas eleições, ele não poderá ser empossado, porque ele responde a um processo no Supremo Tribunal Federal. E esse processo, na época, foi por ele ter feito, ou dizem ele ter feito, apologia ao estupro, quando fez um pronunciamento lá na Câmara dos Deputados. Nós sabemos que isso é mentira, que o Bolsonaro nunca fez apologia ao estupro. Nós sabemos que isso foi montado e criado para prejudicá-lo, como está na cartilha do PT, que eles querem caçar o Bolsonaro de qualquer forma, não é verdade? Então nós sabemos disso. Então saibam vocês que são partidários do Bolsonaro, são eleitores do Bolsonaro, são cabos eleitorais do Bolsonaro, que o Supremo Tribunal Federal não vai julgar essa causa, vai empurrar com a barriga até depois das eleições, para que, se ele, caso venha a ser eleito, ele não possa assumir, como teve que ser retirado o Cunha, porque era réu, se tornou réu, não podia ficar na linha sucessória da presidência da República, como o Renan Calheiros, por ter se tornado réu, não está na linha sucessória da presidência da República, segundo o Supremo, fez um cambalacho lá na Constituição e não o retirou da presidência do Senado, mas o retirou da linha sucessória da presidência da República. Então o Bolsonaro, se for eleito, não poderá assumir a presidência da República. Ok? Só para que fique bem claro isso. Nós achamos até que o Bolsonaro também deveria vir a público com suas legiões de seguidores e pressionar o Supremo para dar uma solução nessa situação. Mas parece que ele não está muito preocupado com isso, ou não está muito afim de se movimentar contra o Supremo, e eu não sei porquê. Então ele teria o apoio da população e principalmente daqueles que o apoiam nas redes sociais. Então essa é uma situação. Quanto à Constituinte, que estava sendo programada por dia 1º de fevereiro, o deputado Rogério Russo já veio em vídeo dizer que estavam sendo retiradas essas possibilidades, que não ia ser mais discutido isso, mas, como eu sempre repito, nós não podemos confiar em políticos, ok? Então, o recado é para que nós tenhamos, neste final de ano, uma atenção especial com todas essas movimentações de bastidores, que nós tenhamos a certeza que a mudança de calendário, a mudança de ano não resolve os problemas. O que resolve o problema são atitudes nossas, do povo. Para isso, nós estamos convidando a todos que possamos juntos agendar uma data para 2017 e fazermos os nossos movimentos na porta dos quartéis. Ok? Logo no início de 2017, vamos montar os nossos movimentos nas portas dos quartéis. Estamos agradecendo o grande número de impeachmentistas que estão vindo para os grupos intervencionistas. Perceberam que foram para a rua com a pauta errada, que foram iludidos, que foram enganados, por falta de aviso não foi, mas enfim, sejam bem-vindos. Agora vamos com a pauta certa, mas para também o lugar certo, para a porta dos quartéis, porque nas avenidas e na frente das instituições políticas, instituições essas que não vão resolver os nossos problemas, a mídia que está comprada, a mídia que é comunista, a mídia que é traidora da pátria, vai dar a esses movimentos a pauta que eles quiserem.
né? Se nós formos para as avenidas, eles vão lá dizer que nós fomos comprar algum tipo de presente de Papai Noel, ou que nós fomos pedir fora Renan, ou fomos dizer viva Moro, viva Lava Jato, menos pedir intervenção militar. Em frente aos quartéis, eles não terão como desvirtuar a nossa pauta. Então nós gostaríamos que vocês tivessem essa consciência de que nós temos que montar as nossas reivindicações, os nossos movimentos daqui para frente na porta dos quartéis. Terminem os seus comentários no Facebook sempre com hashtag intervenção. Hashtag aquele jogo da velha, sem espaço, né? Sem espaço, a palavra, o hashtag sem espaço intervenção vai ficar azul, porque aquilo vai nos dar uma condição de sermos mais avaliados pelas pesquisas nas redes sociais, ok? Vamos então fazer com que isso possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Nós pedimos a vocês que possam compartilhar esse vídeo com a sua rede de amigos, porque eu posso ter acesso a você como amigo no Face, mas eu não tenho acesso à sua rede de amigos, quem tem é você. Então eu pediria que vocês pudessem atingir a sua rede de amigos com essas informações e pudessem conversar com as pessoas. Seja você um despertador daqueles que dormem. O povo brasileiro, a maioria ainda está dormindo, ainda não acordou para a realidade que nós estamos vivendo uma guerra. Nós estamos em guerra. Para quem não sabe, nós estamos em guerra. 60 mil brasileiros morrem por ano nessa guerra. Morrem mais crianças aqui de fome, ao abandono, doentes por falta de condições de atendimento, do que em Alepo, na Síria. E ninguém fala nada a respeito. Falam de Alepo, mas não falam daqui. Então nós estamos em guerra. E por estarmos em guerra, eu peço a vocês também que não deem ouvidos, que não deem atenção às palavras dos generais que a mídia transmite, ok? Não deem ouvidos ao que dizem os generais. Não confiem no que diz um general em tempos de guerra. Continuem confiando e acreditando no general, não no que ele diz, ok? Então vamos agendar uma data para o início do ano que vem, 2017, e vamos fazer as nossas manifestações nas portas do quartel. Se todo mundo que for para a praia no dia 1º de janeiro, ao invés de ir para a praia, fosse para Brasília, acreditem, dia 2 de janeiro a situação do Brasil estava resolvida. Mas infelizmente o brasileiro ainda não pensa a longo prazo, a médio prazo, pensa muito a curto prazo e acha que o amanhã se resolverá sozinho, e não é verdade. A Venezuela está aí para que nós nos espelhemos nela. Então vamos pensar nisso, vamos marcar a nossa data para início de janeiro e vamos à luta. Um bom final de ano para todos, um bom início de 2017, a luta continua, Brasil acima de tudo. Selva.